Por revelar Cristo em mim, vem revelar Cristo em mim, vem revelar Cristo em mim. Sei que, ó Pai, é teu querer revelar Cristo em mim. A todos. Amém? Se fosse só a paz, seria só para os nossos irmãos. Mas como é graça e paz é a todos. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos, a toda a humanidade. Esta é a graça. Estamos seguindo a doutrina da palavra de Deus, que por certo não é ela que deriva da palavra, mas sim é a palavra que deriva da doutrina. O texto de Tito 1:9 nos mostra aí claramente que a palavra procede da doutrina. Apegado à palavra que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que se contradizem. Não é a doutrina segundo a palavra, irmãos. Aí o texto não fala assim. Fala que a palavra é que é a segunda doutrina. E isso é lógico. Se o senhor vai escrever uma carta, mas não tem o que escrever, o senhor escreve? A senhora vai escrever um bilhete, mas não tem o que dizer nesse bilhete, a senhora vai escrever o quê? Então a doutrina é este assunto que já preexistia até mesmo antes da palavra ser escrita. Quando Deus inspirou homens para escreverem a palavra, eles já tinham o que dizer. Isso já estava no seu coração eternamente preparado para ser lido. Isso se chama doutrina. E a palavra então é segunda doutrina. Quando falamos em doutrina, nós estamos entendendo aquilo que está no coração de Deus para ser transmitido pelo canal da palavra ao nosso coração e ao mundo e através de nós. Quando você tiver dificuldade para achar texto na Bíblia durante o estudo, eu vou lhe aconselhar: não procure os textos durante o estudo. Pegue o seu papel, a sua caneta e anote as citações. Porque se você for correr atrás do texto e não achar, você perde a leitura e você perde o estudo. Então, quando se citar um texto,
vai haver mesmo uma leitura do texto e você anote para a sua conferência. Deixe então a sua Bíblia, uma vez que você tenha dificuldade de localizar o texto para acompanhar durante a leitura. E agora, então, o assunto que abordamos ontem é um dos ultimatos da palavra de Deus proferido por Jesus. Quando Jesus declarou: se aquele que não se arrepender, perece. Ele disse: se vós não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Isso foi o texto de Lucas 13, verso 5, ontem, mostrando-nos que este arrependimento é a mudança interior, é a mudança da mente, é a mudança do sentimento, é a mudança da emoção, é a mudança de tudo na experiência da pessoa. Mas hoje estamos na sequência doutrinária da palavra, segundo o propósito de Deus, no capítulo 18, aliás, 26 de Atos. Esta passagem eu lerei desde o versículo 13 até o versículo 18. Atos 26, de 13 a 18. Paulo está contando a experiência da sua conversão ao rei Agripa. Ele está perante uma audiência real com o governador e ele está ali dando atenção ao que Paulo dizia. E ao meio-dia, vem contando Paulo: ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, disse Jesus. Eis aqui, Senhor, a tua palavra, e o teu Espírito que desempenha um ministério glorioso de trazer-nos a revelação desta palavra, para que sejamos firmados na tua verdade. Vem fazer esta obra entre nós, vem fazê-la, Senhor, porque é para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra conversão. Você leu no versículo 26, capítulo 26, versículo 18, dizendo: para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz. A conversão é um fruto do esclarecimento. Eu sei que uma pessoa está lá numa igreja e ela resolve passar para outra e chama isso de conversão.
indivíduos que adotam um sistema doutrinário segundo uma corrente, mas daqui a pouco enjoa disto e agarra outro. Chama isso de conversão. Mas no sentido bíblico a palavra converter, ela se expressa por esse termo strepho. Strepho significa voltar, tornar, mudar. Mas a palavra completa é epistrepe. E o termo, a preposição epi colocada aqui para indicar acima, em estado ou em condição superior, ou então para o sublime. É mudar do vil para o excelente. É o sentido da palavra converter. Mudar de igreja e não ter a vida mudada dessa maneira como essa palavra expressa-se é banal, não tem sentido. Conta-se que um certo homem era um mau vizinho e vivia a pregar peças no seu bom vizinho lá na divisa do outro sítio. E um dia este homem quis fazer o maior dos males, porque ele sabia que o vizinho tinha uma casa bonita, a esposa era muito zelosa, muito caprichosa, estou me lembrando da minha, muito zelosa, não gostava nem que a gente entrasse dentro de casa com os sapatos. E ele descobriu que seria uma ótima oportunidade de fazer um dos maiores males ao seu vizinho. Foi lá no chiqueiro e apanhou 20 litros de lama e esperou uma oportunidade que desse bem certo. Logo pela manhã, quando a senhora abriu a janela da sala e abriu as demais luzes da casa, e ele foi lá com aquele balde de lama, sorrateiramente, e entornou tudo aquilo lá dentro da sala de visitas. Ele saiu pé de pé e fugiu. E de lá ficou esperando a hora dos protestos. Ele já estava antegozando aqueles protestos. Quando a mulher chegou à sala, ela começou a dar glória a Deus e a gritar, dizendo: que coisa maravilhosa acaba de acontecer aqui! Ouro, ouro, muito ouro! Venha marido, venham os filhos, venham os vizinhos, vejam o que aconteceu aqui, despejaram ouro aqui dentro da minha sala. O homem ficou horrorizado. Ouro? Eu sei o que eu despejei lá, mas quando ele chegou lá, realmente aquele despejo todo era um monte de ouro. Ele olhou e disse: isto é conversão. É conversão. Esta lenda consta de que quando somos injuriados, perseguidos e enlameados, o Senhor Jesus disse: alegrai-vos, porque isto será transformado em grandes galardões para vós nos céus. Olha, irmãos, é mais do que eu leio e sei. É bem mais. Mas é exatamente o conceito de conversão, essa transformação de uma coisa vil em uma coisa sublime. Nós temos agora aquela ideia maravilhosa da Bíblia que Deus fez tudo perfeito
criou um homem santo. Criou um homem santo. Mas o diabo veio com a sua tentação, levou o homem à desobediência e ele se tornou pervertido, se tornou perverso. E a palavra perverso tornou-se o estado normal de cada pessoa. Agora, o plano de restauração do perverso é exatamente convertê-lo. Deus disse: eu o coloquei assim. O diabo veio e derrubou, fez cair para lá. Então eu agora venho convertê-lo, a palavra convertê-lo, venho restaurá-lo de novo à posição onde estava. Mas no texto do capítulo 10 de 2 aos Coríntios, versículos 4 e 5, a palavra ali nos mostra que é o plano de Deus, o que Ele quer do homem. Para que converter? Afinal, onde está o estado do relacionamento normal entre o homem e Deus? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que nós vimos aqui é que todo este poder de Deus está regimentado com a finalidade de levar o homem cativo à obediência de Cristo. Você sabe o que é isto? É a palavra obediência. Uma das definições mais comuns, mais simples, e mais certas que se pode dar do pecado é a palavra desobediência. Pecado é desobediência. Salvar o homem do pecado é convertê-lo de desobediente para obediente, de desobediência para a obediência. O Senhor Jesus, no capítulo 18 de Mateus, nós temos aí os versículos 1 até o 3, onde ele foi interpelado pelos seus discípulos numa questão. E foi aí que Jesus abordou a conversão. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando a criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se não arrepender, se perde. E se não se converter, não entra no céu. É a mesma coisa. Mas agora aqui, vimos que o que levou Jesus a propor esta verdade da conversão foi a atitude dos apóstolos. Megalomania. Nós ainda não sabemos quem de nós será o maior. E a megalomania é produto direto do egoísmo. O indivíduo egoísta. Ele se considera único existente na face da terra. Ele se considera o centro de si mesmo e do mundo. E vieram então perguntar a Jesus quem será o maior. E a resposta de Jesus é esta: quando você for verdadeiramente convertido, você vai descobrir que o importante não é ser o maior, é o ser humilde.
e disse: humilde como uma criança. Você sabe que criança não exibe o espírito de domínio, de predomínio e de grandeza. A criança se considera menor. E Jesus então chamou a atenção para essa palavra humildade, que caracteriza muito a criança. E o que Jesus então quer é esta conversão, que o indivíduo seja levado da sua megalomania, do seu egoísmo, do seu egocentrismo, para a humildade. E dentro desta humildade, ele se torna fácil para a vida de obediência, para a conduta da obediência. A obediência é um produto direto da humildade. As pessoas que não têm espírito de obediência, pode-se notar, são pessoas exaltadas, irritadas, impostoras, esquisitas. Pois sem humildade não terá obediência. E obediência muitas vezes humilhada não é obediência, porque se alguém obedece contrariado, não está obedecendo. E Deus então quer nos levar para esta experiência de conversão, para nos tornar humildes e obedientes a Ele. E esta é a proposta que menos agrada o ímpio, a palavra ímpio. Muitas vezes eu estou falando de ímpio, uma pessoa até que diz que está nascido de novo, mas ainda não tem nada de conversão, não tem nada de obediência e não tem nada de novo nascimento. Isso que é verdade. Tem presunção, tem suposição. Eu me lembro que na minha impiedade, se alguém dissesse que eu não era nascido de novo, eu era capaz até de bater na pessoa que não acreditasse no meu novo nascimento. Mas veja que com humildade eu confessava a minha experiência. Mas no dia que descobri que esta morte em Cristo acaba com esta grandeza oca e banal e sem sentido, e que esta morte em Cristo nos leva para uma área de humildade, e esta humildade realmente é o nosso lugar, é o nosso prazer e a nossa felicidade, porque podemos entrar na fase da obediência com alegria, com prazer. E agora continuemos falando desta palavra conversão. Nós temos na Bíblia, no capítulo 2 de Isaías, o verso 4, a palavra de Deus nos falando aqui da conversão de material bélico em material agrícola. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Aqui é o homem convertido. Ele vai descobrir que esses tanques de guerra contêm material muito bom para se fazer tratores, para arar terra, e também colheitadeiras e outras maquinárias mais que se fazem necessárias na lavoura. Mas isso quando o homem for convertido, porque o seu espírito desce desta presunção maligna e ele se torna humilde com a disposição de obedecer a Deus. Lembramos-nos também da conversão
que aconteceu lá em Caná da Galileia, no capítulo 2 de João. Nós poderemos ler os versos 7 a 10. Mas Jesus foi ao casamento, e lá durante a festa, duas coisas devem ter acontecido na festa: compareceu mais gente do que se esperava, e os beberrões estavam mais precipitados também do que se esperava. Eu outro dia estive numa recepção e fiquei admirado de ver um moço comendo tanto churrasco e bebendo tanto vinho branco. Confesso que se tornou assunto para mim, da minha curiosidade. E pensei, de certo, esse moço não vai para casa hoje. E assim, muita gente assim lá naquela festa, naquele casamento, onde Jesus esteve. Ele estava lá do lado da cozinha, do lado dos serventes, e dali a pouco vem o alarme: não temos mais vinho, como fazer agora? O vinho todo se acabou. Aí foi que Jesus mandou que esses serventes enchessem 6 talhas, e essas talhas comportariam uma média de 700 litros cada uma, de modo que íamos ter agora talhas cheias de água, que eram para a purificação dos judeus. E aquilo foi transformado, como diz os versos 7 a 10 do capítulo 2 de João. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aqui está a ideia do que é converter. Converter é esta água se tornando vinho. Converter é esta coisa se tornando uma outra coisa muito diferente. De modo que esta adaptação evangélica que se tem criado hoje no meio evangélico tem sido uma coisa diabólica. A guisa de conversão. Isso nunca foi conversão. A conversão é a transformação real de uma vida, transformação sensível, transformação em que se pode perfeitamente palpar a diferença. Estou me lembrando daquele momento quando o povo lá na região de Gadara correu para a beira-mar, e lá encontrou-se aquele homem que era o terror de 10 cidades ali na província. Ele era um louco, ele era um endemoniado, ele possuía uma legião de demônios no seu corpo. Era uma coisa horrorosa. E dali a pouco, quando chegaram ali, Jesus havia convertido aquele homem endemoniado numa criatura livre. E chegaram, viram Jesus em pé, e viram ali ao seu lado aquele homem são e em perfeito juízo. É de assombrar esta obra que Deus realiza na conversão de uma pessoa. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 8, fala aí a palavra de Deus sobre esta conversão,
se ela é a sua experiência, ela deve ter acontecido deste extremo ao outro como está. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Será que há alguma diferença entre a escuridão e a luz? Será que há mesmo uma transição entre as trevas e a luz? Esta diferença, diz aqui o texto, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. O que eu era, o que eu sou, melhorou não é conversão. Eu sei que ainda existe aquela ideia maligna, enganadora, de que você se batiza numa igreja e a sua vida vai melhorando. Você hoje se batiza como trevas e naturalmente você vai crescer, porque se é trevas, vai crescer em quê? Deve crescer em mais trevas. É isso que tem acontecido com as igrejas, porque hoje o testemunho evangélico já não leva a diferença mais do testemunho do mundo. É de treva para treva e a coisa não tem mais luz. E então vem esse conselho diabólico dos pregadores. Os irmãos vão crescer, sabem? Os irmãos vão evoluir. Por enquanto são trevas, mas vão, assim como a vereda do justo, que vai alumiando cada vez mais até se tornar o dia perfeito. Mas aí não é vereda de justo, aí é vereda de ímpio que está nas trevas, e que não vai alumiar nunca, e que não vai crescer nunca, que vai é de mal a pior. E pior ainda, enganado. Não existe esta evolução. Existe uma conversão em que uma pessoa é transformada. Eu sei que alguém vem logo fazer essa pergunta. É gradual ou imediata? É imediata. Não pode ser uma coisa diferente de ou trevas ou luz. Não existe esse meio treva, meio luz, meio treva. Existe uma conversão. É uma obra divina. É uma obra que está no cuidado do Senhor. Ele está interessado na restauração do homem pelo processo mais completo, mais perfeito e também mais rápido possível. Depois de sermos transformados de trevas em luz, nós temos em Romanos, capítulo 5, verso 19, esta outra tremenda verdade, mostrando que conversão é tornar o ímpio justo, é tornar um perverso em um indivíduo reto. Não é um grande embrulhão em menos embrulhão, um grande bêbado em menos bêbado, um grande adúltero em menos adúltero. Não é isto que é conversão. É transformar um ímpio em justo. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém. É a palavra se tornar. É a palavra ser feito. É a palavra ser transformado. De ímpio para justo. Isto aconteceu com você? Se não aconteceu, preste atenção. Não estou procurando lhe ofender, mas eu quero lhe tirar do engano. Há poucos dias
conversava com uma pessoa e depois de ouvi-la, disse-lhe: você é participante deste mal de que você se queixa. Você até agora só contou que você é vítima. Mas examine agora do seu lado. E fomos adiante. E conseguimos, pela graça de Deus, levar essa pessoa a se convencer de que o problema não era unilateral, mas sim bilateral. E que esta pessoa era também contribuinte para a gravidade de tudo isso. Mas tive a oportunidade de lhe dizer o seguinte: saiba, eu te amo e não pretendo te enganar, passando a mão aqui na tua cabeça, declarando-a uma pessoa vítima de todas as sua situação e despedindo-a mais uma vez enganada, porque é com amor, é com amor que eu estou apontando o seu erro também, o seu erro. E quando nós estamos aqui a declarar: se você não foi transformado de ímpio para justo, você está indo para o inferno, com sua igreja e tudo. Se alguém quiser colocar nos seus ouvidos conselhos pastorais, pseudo-pastorais, dizendo que não é assim mesmo, a roda é esta, e você está indo para o inferno sem conversão, esses conselhos são falsos. Esses ministros são loucos devoradores, dos quais Jesus falou: vem de aí, e são falsos profetas com pele de lobo e cordeiros, mas por dentro são lobos devoradores. E o pior é que esse dano é o mais caro, é o mais irreparável, porque estão iludindo estas almas preciosas a se acomodarem nos seus pecados e darem com seu costado no inferno eternamente. São os conselhos e os conselheiros mais danosos que se pode pensar. Os ministros que dispensam uma conversão real na experiência de um pecador. Aliciar um povo, persuadir um povo, sem levá-lo a uma experiência de conversão, é enganar esse povo. E é lançar esse povo, é guiar esse povo para o lago do fogo. Porque se não se converter, não pode entrar no reino de Deus. É isto que Jesus falou. E agora, vamos dar atenção para, outra vez, esta expressão conversão, segundo aos Coríntios 5,17. A palavra de Deus nos mostra que esta conversão é tornar uma velha criatura numa nova criatura. É sair de uma vivência velha e entrar numa vivência nova.
completamente nova. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Graças a Deus que o estar em Cristo traz esta conversão. Tira-o de uma velha criatura e coloca-o em uma nova criatura. Isto aqui é conversão. Há pouco tempo, numa dessas cidades aí pelo Paraná, quando fazíamos um estudo, um pastor nos ouvia com muita atenção. Depois que ele ouviu falar dessa conversão profunda, real, total, ele ficou muito impressionado e anotou muitas coisas. Depois ele veio me contar uma experiência. Ele disse: eu sei de um pastor que se achava no púlpito da igreja e contando a experiência de um dos seus evangelistas. O evangelista da igreja foi pregar no ar livre. E enquanto pregava, levantaram-se alguns arruaceiros, pisoteiros, e primeiro começaram com galhofas contra o pregador e a pregação, mas finalmente acabaram dando-lhe alguns empurrões e até alguns copetões, e o pregador saiu dali muito humilhado, mas dando glória a Deus. Agora os senhores escutem o resto. Aquele pastor disse: eu sou convertido, mas eu não aguentaria isso. E o irmão fulano suportou, porque aqui dentro ainda tem um homem que não aguenta isso. É mentira que é convertido. Esse homem que está aí no seu interior prova que não é convertido. E não importa ser pastor, porque tenho encontrado este velho homem, esta velha natureza, esta velha vida dentro dessas pessoas que não são transformadas, que não são convertidas e que, portanto, não têm estabilidade dentro de si, nem condições para servir a Deus. Lembro-me de um pastor moço lá em Rondônia. Ele fez o curso de seminário e pegou lá o seu diploma, bacharel em teologia. Foi uma festa, mas dali uns dias, quando o ministério lhe foi designar uma igreja, este moço disse: eu não posso aceitar uma igreja. Mas como? Você é pastor formado, você tem o seu curso de seminário. Não posso aceitar uma igreja. Não é para ser pastor? É. Não é para conduzir uma igreja? É. Se eu não posso ser pastor, eu não sei nem para onde ir, quanto menos guiar os outros. Eu não sei onde estou, eu não conheço em mim uma experiência segura, eu não tenho em mim uma conversão. Vou guiar a quem? Para onde? E como? Por respeito ao ministério, não me fazendo um profissional de ministério, rejeito, porque considero que isto é coisa séria. Hoje ele está nascido de novo. Sem essas investiduras,
cumpre um ministério magnífico, levando almas ao novo nascimento de uma maneira maravilhosa. E aí, esses dias, quando ele me contava a sua experiência mais uma vez, eu lhe fiz essa pergunta: e o que você diz hoje, meu filho, com a sua experiência de conversão? Ele disse: agora, pastor, eu sei onde estou, sei para onde vou, e sei também agora orientar aqueles que precisam dessa trabalho. Digo graças a Deus. É uma pessoa convertida que tem condição também de ajudar a outros. Agora, esta palavra conversão vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vamos notar isto logo em Provérbios, capítulo 1, versículo 23, onde o Senhor nos declara logo a princípio, dizendo: a minha palavra é para levar vocês à conversão. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. É a palavra de Deus que vem repreender, que vem corrigir e que vem trazer uma nova condição, uma orientação para a pessoa chegar à graça desta conversão. No capítulo 13 de Mateus, o versículo 15, nos ajuda a entender outra vez que esta conversão vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Você notou? Veja com os olhos, ouça com o ouvido, entenda no coração e se converta. Não faz muito tempo, eu li uma vez, um folheto intitulado Perdido por 30 centímetros. Eu fiquei curioso, será que o homem por 30 centímetros deixou de se salvar? Vou ler essa história. Perdido por 30 centímetros. E ele começou analisando o seguinte: daqui do ouvido até o coração, geralmente você tem uma medida de 30 centímetros. Será que é? Dá mais ou menos isso, né? É alguém que ouviu, mas que não deixou a palavra descer ao seu coração e não se converteu. Ele está mostrando aqui que a pessoa ouve, mas não toma a palavra no coração. Engraçado que o diabo gosta de cooperar com esse auditório. O diabo cooperar com o auditório sabe como? Enquanto você abre bem um ouvido para ouvir, ele abre bem o outro para escapar do que você está ouvindo. Ao passo que, de certo, Deus faria assim: ouça por aí, tapa de cá e deixa descer ao coração, porque diz o texto que é compreendendo a palavra no coração é que a pessoa vai à conversão. A palavra de Deus, ela cria, ela age, ela modifica, e ela modifica o nosso ser inteiro pela conversão. É a palavra de Deus, portanto, este agente ativo que realiza esta obra de transformação. No capítulo 12 de João, o Senhor Jesus reclama, nos versos 39 e 40, mas se envolvem de tal maneira que não chegam à conversão.
isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. É o Senhor Jesus outra vez mostrando aqui que esta palavra é a que nos leva a uma experiência de transformação. Agora, quero chamar a sua atenção para esta palavra também, que a Bíblia nos apresenta, é a escolha. Você sabe que é você que escolhe. Que você que escolhe. Eu escolhi assim. Quantas vezes eu abri a Bíblia para escolher o que eu queria ler. E enquanto eu mesmo determinava o que eu queria, eu estava longe de receber uma operação da palavra. E o texto chega a declarar de atitudes rebeldes contra exatamente a palavra de Deus. Isaías capítulo 30, versículo 15, nos mostra este estado de rebelião, mesmo ouvindo a palavra, porque não haveria rebelião se o indivíduo não ouvisse. Se Adão não ouvisse Deus dizer que era para não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, não haveria rebelião, até comeria e tudo. Deus disse lá para Adão depois, não é? Você comeu do que eu falei que não devia comer. Essa atitude é rebelde. Vamos ao texto. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Não O quisestes. Não O quisestes. Quem disse que Deus não respeita o livre-arbítrio do homem? Está errado. Não o quiseste. Vocês são responsáveis por esta escolha. E Deus ainda está dizendo aqui: eu queria a vossa conversão, enviei a palavra, vocês ouviram e rejeitaram, sabendo o que estava ouvindo. Em Jeremias, capítulo 25, os versos 4 e 5, outra vez Deus reclama desse estado rebelde do ímpio que ouve, sabe que Deus o intima a esta conversão, sabe que é a sua necessidade e se opõe. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Deus está aqui mostrando a sua insistência, diz aqui, mandando os profetas de madrugada levarem esta intimação para que este povo se converta. Mas a rebelião continua, porque o indivíduo ouve e não vem a aceitar isto no seu coração, nega-se a este fato. Em Mateus 23, verso 37, o Senhor Jesus reclama com lágrimas, chorando,
Jesus não era muito chorão como Jeremias, não. Mas nas horas sérias, ele chorava mesmo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Não quisestes. Não quisestes. A responsabilidade fica em cima daquele que rejeita a conversão. Ninguém aqui vai para o inferno porque Deus não o quis levar ao céu. E ninguém aqui vai para o céu porque Deus quis levá-lo para o céu. Vai porque Deus quis, trouxe a palavra, e aquele que aceitou esta palavra do ouvido para o coração foi convertido, foi o céu. E aquele que se negou a aprofundar-se nesta palavra e a recebê-la numa experiência de conversão, seguramente não se salva. Mas Deus continua dizendo, a responsabilidade é sua. Não quiseste. Agora a última palavra nesse sentido é que o perdão de Deus, meus amados, o perdão de Deus só é concedido à pessoa convertida. Eu não sei se você já pensou nisso. Vamos dizer, vocês dois que brigam muito lá em casa, né? Marido e mulher, mulher com marido. E cada dia umas 3 brigas, uma de manhã, outra meio-dia, outra tarde. Às vezes dá umas 4, porque aí antes de dormir pega mais um. Então a gente acaba de fazer a briga e vai dizer para Deus, oh Deus, perdoa, né? Perdoa, perdoa, perdoa. Mas daqui a pouco já vem a outra peça, lá vem nova contenda. Depois corre-se a Deus, perdoa, perdoa, perdoa. Você sabe que o perdão de Deus você não é uma brincadeira. Você sabe que Deus não perdoou nem da primeira vez, nem da primeira, sabe por quê? Porque essa repetição mostra que não está havendo conversão. Deus perdoa o pecador no ato da conversão. Você veja aqui, Atos 3,19. Eu não estou inventando o que estou dizendo. É a palavra de Deus que nos está doutrinando assim, e esta é a atitude de Deus para com o homem. Se o homem não vier com atitude de conversão, não interessa, não adianta, não convém perdoar, não vale nada perdoar. Porque acaba de perdoar aqui e continua no pecado ali. Por isso a conversão é um cessar, e daí o perdão funciona. Como diz o texto? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Cancelados, eu gostei da palavra. Cancelados, é a palavra perdoar. Perdoados. Para que sejam perdoados os vossos pecados, ele colocou aqui, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Porque sem esta conversão, não é que Deus não perdoa, é que esse perdão não adianta nada. No capítulo 18 de Jeremias, versículos 7 e 8, Jeremias 18, 7 e 8. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Também. Deus está colocando aqui a conversão como base desse apoio divino, inclusive do perdão e de todas as suas bênçãos. Nós temos ainda em Tiago 5,20, mostrando que um pecador
convertido é salvo. Tiago 5,20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Aí está o perdão de pecados, cobrir multidão de pecados, mas é diante da conversão, ou mediante a conversão do pecador. E finalmente, só o Senhor pode converter uma pessoa. Foi assim que eu fui convertido. Foi olhando bem para o texto de Atos, capítulo 11, o versículo 21. Porque nesse dia eu pude confiar na mão do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Amém. Não eram apenas crentes agora, eram convertidos. Mas vemos aí no início desse versículo que a mão do Senhor é que fazia isso e que faz isso. Se esta mão não entrar em ação, a mão divina, a mão do Senhor, o pecador não será convertido. Então, Senhor, estende a tua mão sobre mim. Converte-me. Eu sei que eu não posso me converter. Eu não posso arranjar uma igreja que me converta. Eu não posso conseguir uma oração que me converta. Eu não posso conseguir nada. Mas estende a tua mão, Senhor, e me converta por misericórdia. Eu estou me lembrando de Ezequiel 33:11. E será que Deus tem interesse em converter a gente? Não será que Ele queira converter alguns, os mais bonitos talvez, ou os mais gordos, ou os mais ricos? Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque é vez de morrer, ó casa de Israel. É verdade. O Senhor quer a conversão de todos os ímpios. E se você não tem essa conversão, confesse a Deus: Senhor, eu sou uma pessoa ímpia. Põe a tua mão sobre mim, transforma-me, converte-me, faça esta obra. Eu tenho certeza que o Senhor virá ao seu encontro. Vamos orar? Cada pessoa neste momento curve a sua cabeça diante do Senhor, dizendo: Deus, eu quero essa conversão profunda. Senhor, eu quero esta conversão plena. Senhor, eu preciso que a tua mão venha realizar esta obra total em mim. Converta-me, Senhor. Vem revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Sei que é pelo teu poder, por revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Sei que, ó Pai, é teu querer, o revelar Cristo em mim. A
mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.